Olá, esta é a Universp TV, o canal de comunicação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A TV para quem quer saber mais e aprender sempre. Bem, nós vamos começar nossa programação voltada ao curso de Pedagogia Unesp-Universp com uma entrevista. Nós vamos conversar com a professora autora da disciplina Introdução à Pesquisa Científica em Educação, Marília Freitas de Campos Tozoni Reis. Programa síncrono que está previsto para hoje, que se chama O que é Pesquisa, nós vamos ver logo depois desta conversa. Bem, o estudo da sua disciplina começa hoje, professora. Eu queria que a senhora dissesse para a gente quais são as propostas que a senhora tem para isso. Bem, em primeiro lugar, quero chamar os alunos a passarem por essa disciplina, olhando a disciplina como uma contribuição para a formação deles como pesquisadores. Na formação dos professores é importantíssimo a dimensão da pesquisa. Então, essa disciplina tem dois objetivos, né? Auxiliar numa atividade de pesquisa que é uma exigência do próprio curso, que é a elaboração do trabalho de conclusão de curso, e, por outro lado, também auxiliar na formação dos professores como pesquisadores. É bastante comum, né, que os professores... que para os professores essa atividade de pesquisa seja uma atividade bastante requisitada. Então, quanto mais eles se instrumentalizarem para essa atividade, mais resultados positivos essa pesquisa cotidiana, vamos dizer assim, vai trazer. É importante que os professores não exerçam uma atividade de pesquisa apenas como uma prática, vamos dizer assim, de recorta e cola. Né? Tem que ter um método, um programa, né? Para que aquela atividade comum do professor, que é de pesquisa, de buscar conhecimento e elaborar conhecimento, ela seja mais competente e mais efetiva no que diz respeito à função do professor. E também que ele também se dedique a um tema específico de pesquisa, quando for o caso, como é o caso do curso, né, que exige um trabalho mais sistematizado de pesquisa em forma de trabalho de conclusão de curso. Essa disciplina prepara o professor, prepara o estudante para ele ser um pesquisador. Isso. É isso. Vamos dizer que ela contribui para que ela dá um início, né, a isso. O pesquisador se forma fazendo pesquisa. Né? Isso é uma introdução. É uma introdução. Vamos dizer assim, ela traz alguns temas mais gerais e mais importantes para que esse professor, pesquisador, vá se formando como um pesquisador cada vez mais competente. Eu parto do ponto de que nós estamos, eu estou me dirigindo a um aluno de iniciação científica. Né? Então, todos os professores que agora são nossos alunos estão num processo de iniciação científica. Mesmo que nós considerarmos que alguns já têm alguma experiência em pesquisa em outras áreas, é importante que nesse momento eles estão num processo de iniciação científica na pesquisa em educação, que ela tem as suas características. Claro que ela tem algumas coisas comuns, né, alguns elementos comuns com a pesquisa em outras áreas, mas ela também tem especificidades da pesquisa em ciências humanas e da pesquisa em educação. Esse tema é bastante interessante, né, professora? A gente sempre se pergunta assim, ciências humanas é ciência, não é uma ciência exata, né? Uhum. Então, a pesquisa em ciências humanas, ela deve ser feita da mesma forma como você faz com ciências exatas, com ciências biológicas. Tem a sua especificidade, não tem, professora? Então, ela tem especificidades tanto do ponto de vista prático, técnico, mas ela tem principalmente especificidade do ponto de vista conceitual. Né? E o que nós comumente chamamos de pesquisa qualitativa, né? Mais por tradição, não sei se esse é o nome mais adequado, alguns estudiosos em pesquisa, né? Porque o estudo da metodologia de pesquisa é um tema de pesquisa. Tá certo. Né? Então, os estudiosos em pesquisa, alguns discordam dessa chamada pesquisa qualitativa, mas essa é a denominação mais comum, né, para essa especificidade da pesquisa em ciências humanas, que difere particularmente da pesquisa nas ciências exatas e naturais, principalmente pela sua, vamos dizer assim, pelo seu
eixo fundamental, ou qual o seu objetivo fundamental. Todas as pesquisas em qualquer área do conhecimento, elas partem de um pressuposto que é produção de conhecimento. Produção de conhecimento para a interpretação da realidade, seja ela uma realidade natural, seja ela uma realidade física, né, da natureza, vamos dizer assim, ou seja ela de natureza social ou, né, no caso das ciências humanas, ou estudo dos fenômenos humanos e sociais. Então, qualquer que seja a natureza da pesquisa, ela é uma produção de conhecimento, né? Eu gosto muito da definição do Boaventura de Souza Santos, né, que é um sociólogo e que vai chamar, então, a pesquisa como prática social do conhecimento, ou seja, né, nós vamos praticar o conhecimento ou descobrir ou produzir conhecimento. Esse é o ponto de partida que é igual para todas as ciências. As ciências humanas se diferem na forma dessa produção de conhecimento. Então, enquanto as ciências naturais e ciências biológicas, nas ciências naturais e nas ciências biológicas, o mais comum é uma descrição e explicação da realidade a ser estudada, nas ciências humanas e sociais o mais comum é uma interpretação da realidade a ser estudada. E as ciências exatas teriam mais experimentações, vamos dizer assim, é isso? É isso, experimentação para quê? Para descrever e para explicar o fenômeno estudado. Certo. E as ciências humanas são mais interpretações do fenômeno estudado. Depende mais do pesquisador. Se descreve o fenômeno estudado e se interpreta o fenômeno estudado. Toda pesquisa depende do pesquisador. A ideia da neutralidade já é uma ideia bastante discutida e as ciências humanas já superou essa questão há muito tempo, né? Hoje, nas ciências exatas, se discute novos paradigmas e tal. As ciências humanas, essa é uma tradição nas ciências humanas, a ideia de que não há neutralidade. Nas exatas a coisa é mais precisa, entendeu? Tem que ser assim, assim, assim. Isso. Você pode até questionar, é mais controlado, é um ambiente mais... Quando as ciências humanas não, porque é muito complexo, outros, porque os fenômenos humanos são complexos. E se a gente isolar esses fenômenos humanos num laboratório para estudar, ele perde a sua especificidade, perde a sua verdade, se a gente quiser dizer. Ele não se dá no laboratório. Né? É impossível reduzir um fenômeno humano para ser olhado com microscópio. É possível interpretá-lo. Interpretá-lo à luz de teorias, à luz de posições. As posições do pesquisador nas ciências humanas são explicitadas, né, no processo de produção de conhecimento, são explicitadas. A partir de que posição ele analisa um fenômeno social, né, a partir de uma posição com uma perspectiva mais, vamos dizer assim, mais crítica ou menos crítica, né? O que ele pretende, tudo isso é explicitado, mas a gente pode dizer que é ciência. Né? Porque tem um método. Porque tem um método e, mais do que isso, porque é uma produção de conhecimento. Né? Então, é um conhecimento sobre uma dada realidade, no caso da educação, sobre o fenômeno educacional. Então, nós temos uma produção de conhecimento para entender determinados fenômenos educacionais. Né? Então, a tradição da pesquisa em educação, então, é essa interpretação desses fenômenos. Para alguns grupos, né, com bases teóricas semelhantes, a interpretação vai caminhar por um caminho, e para outros, com outras bases teóricas, a interpretação vai ser outra. Né? E não existe a ideia da verdade absoluta, não existe nem na ciência, na medida em que as próprias ciências exatas e naturais têm que admitir a temporalidade da verdade. A verdade existe por algum tempo, até que outra teoria questione e supere. Nas ciências humanas, a temporalidade ao mesmo tempo convivem interpretações diferentes para o mesmo fenômeno. Uma teoria não derruba a outra, uma teoria dá outra explicação para o mesmo fenômeno,
e as pessoas escolhem aquelas explicações que elas se identificam melhor. Ou então que sejam mais úteis para o trabalho que ela quer fazer com aquela interpretação. Se você pegar o que significa duas, três, se identificar. Pode ser também. Ou você pode usar duas ao mesmo tempo, parte de uma, parte da outra, pode ser feito desde que sejam compatíveis, né? Em alguns momentos não são. Por exemplo, existem teorias da aprendizagem que dizem que a aprendizagem se dá eu vou simplificar, claro, né, de fora para dentro, e outras dizem que se dá de dentro para fora. Então, aí são elas são opostas, né? Então, em qual eu vou acreditar? Naquela que eu me identifico mais. E a pesquisa em educação, ela contribui para a evolução da própria educação, do fenômeno educacional, da compreensão mais profunda dos fenômenos educacionais, o que significa um instrumental tanto de política pública quanto de ação direta em sala de aula para o professor. Em política pública, você já faz uma análise mais macro. Na sala de aula, você já fecha, foca um pouco mais o teu objeto de pesquisa, é isso? Para que a gente entenda qual é o objeto de pesquisa em educação, a gente pode dizer, como eu afirmei aqui já várias vezes, o fenômeno educativo. Agora, o fenômeno educativo é muito complexo, né? Nós podemos pensar, por exemplo, como deve funcionar o sistema de ensino no Brasil, do ponto de vista de política educacional, qual a ênfase que se deve dar, por exemplo, à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao ensino superior, então, como eles se relacionam, como vai ser a distribuição de recursos, tudo isso dependendo de dados a serem coletados e interpretados, se traça uma política educacional. Ou então, questões muito diretamente ligadas à sala de aula. Como o aluno aprende nas diferentes etapas do desenvolvimento, por exemplo? Como aprendem as crianças, como aprendem as crianças de ensino fundamental, de educação infantil, como aprendem os jovens? Quais são as questões que contribuem ou que atrapalham a aprendizagem do adolescente, por exemplo? Né? Todas essas questões, elas se reportam à sala de aula, assim como qual a melhor metodologia, né, de ensino, que é uma questão sem resposta, né? A melhor metodologia de ensino depende de onde, para quem, com que conteúdo, né? E uma série de outras coisas. Mas pode fazer pesquisa assim específica. Bom, neste sentido, o melhor é aqui. Nesse sentido, melhor aqui. Nesse sentido, melhor aqui. Ou se pode descobrir novas metodologias e o professor testar e adaptar e contribuir para a ação pedagógica direta do professor, né? Para a organização da escola, há muita pesquisa sobre a escola como instituição social, como é que é, por exemplo, a distribuição do poder na escola, como poderia ser melhor, como democratizar, né, um espaço escolar com a participação, por exemplo, dos pais e da família. Existe muita pesquisa sobre o papel da família na escola, qual a expectativa que a escola tem sobre a família, a ação da família, ou qual a expectativa que a família tem sobre a ação da escola. São temas muito diversos e tão importantes quanto um tema mais geral, assim, por exemplo, o que é educação, né? Que é uma resposta e como você falou também, que praticamente não existe. E como você falou também, um tema ter sido pesquisado não impede que ele seja pesquisado novamente por outra ótica, um outro pesquisador. No fenômeno educativo isso é muito comum porque eles são todos muito complexos, né? Então se descobre uma coisa aqui, depois se descobre outra coisa ali. Agora também é preciso tomar alguns cuidados para não ficar repetindo muito pesquisas que não trazem nada de muito novo, né? A originalidade também é importante. Para produzir conhecimento. Para produzir conhecimento, para que tenha algum sentido. Essa questão da originalidade, do conhecimento novo, não é exigida, por exemplo, para o pesquisador iniciante, né? O pesquisador iniciante, o objetivo principal da iniciação científica é que o pesquisador se aproprie de metodologias de pesquisa, ou seja, aprenda a fazer pesquisa.
é diferente do pesquisador mais maduro, que tem um compromisso com a produção do conhecimento para, no nosso caso, para o fenômeno educacional. Agora, o pesquisador iniciante, é comum também que o pesquisador iniciante queira fazer uma pesquisa assim, que a gente chama, né, de salvar o mundo. Aquela, né? Coisa ampla. Não, importante. Né? Eu me lembro uma vez, uma aluna de iniciação científica chegou para mim e disse que queria pesquisar o fracasso escolar para acabar definitivamente com esse problema. Definitivamente é bom, né? E eu levei um susto, falei, nossa, um prêmio Nobel, né? Temos aqui um prêmio Nobel. Mas é comum essa ingenuidade do pesquisador iniciante para que ele quer salvar o mundo com a sua pesquisa. E é bom que queira, né? É bom que queira, mas também é importante que ele veja que ele está iniciando na pesquisa e que então ele vai se apropriar dos elementos da pesquisa e que já existe muita coisa produzida. Eu diria até, existe conhecimento produzido no Brasil em educação suficiente para ter uma escola de qualidade. Isso a gente não tem nenhuma dúvida, não falta produção de conhecimento, falta vontade política, é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas enfim, eu queria colocar assim, tem que ter uma certa humildade para começar, não é isso? Tem que ter muita humildade para começar, né? Muita humildade. A gente sabe que muitas vezes esse arrobo, né, de pesquisador iniciante não é por arrogância, é por ingenuidade, né? Mas é importante ter humildade, para começar, inclusive para começar sabendo que é uma área muito produtiva. E a disciplina, a forma como eu organizei a disciplina... Então, é isso que eu ia perguntar para a senhora, como é que está? Texto, essas coisas? Né, são 3 textos, são textos relativamente longos, né, diferente de outros textos, por exemplo, da disciplina de Sociologia, que terminou agora, que também eu fui autora dessa disciplina. Eles são textos mais longos, mas eles são textos também mais técnicos, né? Eu fiz essa escolha, eu tive que fazer uma escolha. Então, o primeiro texto, ele ainda faz alguma discussão sobre paradigmas, algumas reflexões sobre o papel da pesquisa em educação, da pesquisa qualitativa, né, dos paradigmas da pesquisa qualitativa, e depois, mas ele logo já avança para aspectos mais técnicos, de modalidades técnicas e instrumentos de pesquisa. O segundo texto, ele fala sobre o processo de pesquisa e então ele tem o objetivo de identificar os grandes momentos da pesquisa, as etapas da pesquisa, né? Primeira, segunda, terceira etapa da pesquisa, mas as grandes etapas. E o que acontece em cada uma delas, né? Desde a definição do problema de pesquisa, a coleta de dados, a organização dos dados, enfim, né, todo o processo de pesquisa, e já traz também algumas normas para como proceder? Isso, normas por exemplo, de referência bibliográfica, né, então que são normas importantes que são exigidas para a produção científica. O terceiro texto, ele é um texto que vai do projeto de pesquisa ao relatório de pesquisa, né? Então, fala um pouco do processo, mas mais do ponto de vista, assim, dos documentos produzidos, vamos dizer. Como é que se elabora um projeto de pesquisa, como é que se elabora um relatório de pesquisa. Uma questão formal. Formal, isso. Né? O mais aceito, com toda a flexibilidade que existe na área das ciências humanas e na área da pesquisa em educação, que é bem mais flexível do ponto de vista formal do que as ciências naturais e as ciências exatas, é mais flexível, mas uma flexibilidade que garanta um rigor metodológico, né? Então, acho que tem uma questão que é fundamental para a pesquisa em educação. Ela tem que ter, em ciências humanas em geral, mas educação, que é a nossa área mais específica, ela tem que ter relevância social, sem dúvida, né? Um problema de pesquisa que seja relevante, né? Acho que essa é uma questão importante na pesquisa, qual é o problema de pesquisa, e também, ao mesmo tempo, ter relevância científica, o que significa ter algum rigor científico em algumas questões, mesmo que isso possa ser mais flexível. Por exemplo, as ciências exatas e ciências naturais, elas exigem que a redação do trabalho científico, com algumas exceções, mas elas exigem que a redação do trabalho científico seja sempre na primeira pessoa do plural.
né? Nós fizemos, quando o pesquisador fez, ele individualmente. Nas ciências humanas, não. Nas ciências humanas, pode ser mais pessoal. Né? Eu constatei, eu identifiquei, eu vi, isso não só é permitido, como é esperado, na medida em que algumas questões o pesquisador identificou sozinho, outras ele identificou com outros, aí então ele fala quem são os nós. Né? Então essa é uma questão pequena, vamos dizer assim, mas expressa bem as diferentes, essa mais flexibilidade da pesquisa nas ciências humanas. Que outra coisa só poderia citar ainda nesse caminho, nas diferenças entre as duas pesquisas, assim, da coisa formal do texto, da Por exemplo, as ciências humanas e as ciências, biológicas ou naturais, né? E as ciências exatas as ciências exatas e biológicas estão dentro das naturais, mas eu às vezes gosto de enfatizar essas diferenças. Então, elas preferem, em alguns experimentos, que se trabalhe, por exemplo, com grupo controle. Né? Nas ciências humanas não tem nenhum sentido trabalhar com grupo controle. Né? Algumas tentativas disso já foram feitas e foi um desastre, né? Como, por exemplo, eu proponho entre as atividades que os alunos assistam o filme Cobaias, né? Que é um filme que trata disso, né? Como é que um determinado grupo de cobaia num experimento, né? Como grupo controle, e a eles foi negado o tratamento da sífilis. Essa é a temática do filme Cobaias. Né? Então, nas ciências humanas, vamos pensar na educação. Então, a gente educa umas crianças e outras a gente usa como grupo controle e não educa. Né? Isso, do ponto de vista ético, é inconcebível. Então, há diferenças aí bastante significativas em relação a isso. Eu diria que as ciências humanas, ela é como o fenômeno humano é muito complexo, depende muito a ética na pesquisa em ciências humanas. A pesquisa nas ciências naturais também exige ética, mas é possível descrever o comportamento ético. Na pesquisa em ciências humanas é mais uma questão assim, é uma questão mais abrangente, mais complexa. O que é ético, né? Não é só a descrição dos procedimentos, mas é a postura do pesquisador, como o pesquisador usa, por exemplo, um depoimento dado a ele, né? Por exemplo, numa entrevista, as pessoas têm um tipo de linguagem, né? Que é a linguagem oral. Quando se transcreve isso para o papel, às vezes aparecem alguns erros Como é que eu faço? Deixo o erro ou corrijo? Isso, essa é uma questão a se pensar. Né? Eu defendo que se corrija, porque uma coisa é a linguagem oral e outra coisa é transcrever isso no papel, ou pelo menos que volta para a pessoa para ela corrigir no papel aquilo que ela expressou verbalmente, né? Para não expor. É uma dúvida mesmo, né? Você expõe a pessoa, né? Você expõe a pessoa. Não é uma molécula que você está pesquisando, né? Isso, você expõe a pessoa a situações em que ela não foi avisada antes, né? Ela não escreveu, ela falou, né? São linguagens um pouco diferentes. Apesar, né? de ter concordado em dar a entrevista. A entrevista, isso é fundamental. Bom, e que mais que a gente pode destacar do que a senhora preparou para o curso? Ela falou dos textos, isso. Uns mais e as atividades. Eu acho que nessa disciplina, na outra eu também tive essa preocupação, mas nessa disciplina eu considero o conjunto de atividades, né, até mais importantes do que os textos. Por quê? Eu vejo os textos dessa disciplina mais quase como um manual de pesquisa que, quando o pesquisador está desenvolvendo a sua pesquisa, ele consulta, né? Porque a escolha que eu fiz foi mesmo uma escolha mais técnica, mais metodológica, né, do processo de pesquisa. As atividades, eu me preocupei em que os pesquisadores, por exemplo, na primeira semana, pensem mais sobre o que é pesquisa, depois eles se aproximem
da pesquisa em educação. É isso que eu disse agora mesmo, que a pesquisa em educação é muito vasta, né? Muita coisa já foi produzida, tem coisa produzida já para resolver o problema da qualidade do ensino, por exemplo, na escola pública, e que os pesquisadores iniciantes, então, tomem contato com... Vai atrás disso, atrás desses trabalhos, conheça os trabalhos. Conheço os trabalhos. Eu indiquei algumas formas de conhecer um pouco esses trabalhos. Visita, por exemplo, ao site da ANPED. A ANPED é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, é a entidade científica mais importante da pesquisa em educação. Tá. Né? Uma entidade grande, enorme, tem uma reunião anual que acabou de acontecer, né, a semana passada, que reúne 3.000 pessoas, né, em geral. Então, é uma entidade que mostra muito do que está sendo produzida da pesquisa em educação. Hoje nós temos acesso muito fácil, né, via internet, ao banco de dados da CAPES, né, que é um órgão federal de incentivo à pesquisa na pós-graduação, né, então, e outros bancos de dados de teses, por exemplo, nas universidades públicas, né, tanto estaduais quanto federais, nas PUCs, que também produzem bastante pesquisa, né, em educação. Então, esse acesso hoje é muito facilitado. Então, eu também me preocupei que os pesquisadores conheçam, né, um pouco do que foi publicado. Aí eu digo um pouco porque é muita coisa, mas eles não dá para ver, fazerem algumas seleções e tal, e chegarem em alguns trabalhos e conhecerem um pouco desses trabalhos. Além disso, eu me preocupei também em mostrar que, embora a pesquisa em educação seja fundamentalmente qualitativa, ou principalmente qualitativa, ela também tem pesquisa quantitativa, né? No Brasil, nós temos o INEP, que é o Instituto de Pesquisa e de Pesquisa em Educação, que é ligado ao MEC, e que produz dados quantitativos de todo o sistema de ensino brasileiro, né, do ponto de vista... tem um mundo de números, né? Muito, mas assim, é um mundo mesmo. É um mundo, né? Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, leva o nome do Anísio Teixeira. Isso, de pesquisas, acho que educacionais, eu não lembro exatamente. Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. E que tem, assim, um mundo de números. Se a gente quiser saber, por exemplo, quantos alunos têm matriculados na escola do lado da minha casa, tá lá, né? Ele faz... Quantos passaram? Isso. Desses alunos, quantos passaram também, de ano, tá lá. Então, quantitativamente, a gente tem muitos números. O que traz para os pesquisadores em educação um instrumental muito interessante de buscar os números, né, os dados quantitativos da educação no Brasil e fazer análises qualitativas sobre esses números. Então, eu me preocupei também que os alunos tenham essa experiência de explorar um pouco o site do INEP, levantar alguns dados quantitativos em educação. Além disso, e essa é a grande novidade, né, para os alunos... Estamos chegando no fim do nosso tempo aqui, vamos lá. Para a gente finalizar, e essa é a grande novidade, é que essa disciplina não tem prova final. Né? Interessante. Mas tem uma prova, né? Não vai ficar assim barato. Tem uma avaliação, né? Não tem uma prova, mas tem um processo de avaliação que é a elaboração de um projeto de pesquisa. Né? Então, que ele começa na segunda semana e vai até a quarta semana e vai ser apresentado no final em forma de seminário pelos grupos. É um projeto de pesquisa em grupo em que eu solicito que os alunos não coloquem o seu problema de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, que eu sei que eles já estão pensando sobre isso, mas que eles elejam um outro tema só para fazer um exercício de um projeto de pesquisa em grupo, né? E eu sugiro algumas formas de organizar esses grupos para que eles façam, então, tenham essa experiência. Eu poderia dizer que as atividades, elas são exercícios de pesquisa para a formação desse pesquisador. Perfeito. Acho que é isso. É isso, então. Então vamos